Olá, turma! Tudo bem com vocês? Professor Ricélio Costa com a disciplina de Ciências. No hashtag Estudo em Casa, vamos falar do capítulo 2, na sua continuidade, que trataremos sobre a tabela periódica e os isótopos. Então, nós temos aqui a tabela periódica dos elementos e aqui nós vamos apresentar para vocês as suas particularidades. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, que é chamado de períodos, são 7 períodos. E aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, que é chamado de grupos ou famílias. E as cores é uma identificação de algumas particularidades importantes que nós vamos conhecer. Então, aqui no primeiro grupo são os metais alcalinos, aqui destacado de laranja. De amarelo, nós temos os metais alcalinos terrosos, que está no segundo grupo. Os metais de transição são esses de rosa, que fica nessa parte aqui, tá? Os lantanídeos e os actinídeos, eles estão aqui nessas duas partes. Do 57 até o 71, fica nessa parte aqui, ó. E do 89 até o 103, aqui nessa parte. Então, todos esses elementos químicos, eles ficam aqui, nessa região. Então, nós temos outros metais, que é de azul, fica aqui nessa região. Os não metais, esses elementos de verde. Os gases nobres são aqui no grupo 18. E aí vocês vão ver também os sólidos, que são os de letras pretas. Todas essas que têm letras pretas são os sólidos. Os que são de cor verde são os líquidos, está destacado aqui. E os sintéticos com essa corzinha mais esbranquecidas, tá? Muito bem. Vamos reforçar um pouco mais adiante. Então, vamos aqui nesse esquema, tá? Vamos dar uma olhadinha novamente. Está aqui os grupos do 1 até o 18. São 18 grupos, que também pode ser chamado de famílias. Aqui nós temos 7 períodos, tá? Que fica nas linhas. E as cores para ajudar algumas partes importantes desses elementos químicos, ó. Esse laranja aqui são os metais alcalinos, que a gente já falou, vamos reforçar aqui. Os metais alcalinos terrosos está aqui no segundo grupo, né? Metais alcalinos no primeiro grupo, metais alcalinos terrosos está no segundo grupo. Os halogênios de lilás fica aqui no grupo 17 e os gases nobres fica aqui de amarelo no grupo 18. Então, vamos aqui falar mais sobre a tabela periódica. O que é o período, né? Os elementos estão relacionados, um em cada quadrinho, em ordem crescente de número atômico. Existem 7 linhas, sequências horizontais, cada uma denominada período. Famílias ou grupos. Existem 18 grupos, cada uma das 18 colunas, sequências verticais, é denominada grupo ou família de elementos. Sua organização e classificação é de acordo com suas propriedades semelhantes ou possui importância para a química. Então, o grupo 1 ou 1A é o grupo dos metais alcalinos. O grupo 2 ou 2A é o grupo dos metais alcalino-terrosos. O grupo 16 ou 6A é o grupo dos calcogênios. O grupo 17 ou 7A é o grupo dos halogênios. E o grupo 18 ou 0 é o grupo dos gases nobres. Os elementos dos grupos 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 são denominados elementos representativos. Os dos grupos de 3 a 12 são denominados elementos de transição, sendo que os lantanídeos e os actinídeos são especialmente denominados elementos de transição interna.
metais, não metais e semimetais. Os elementos conhecidos como metais formam substâncias simples que, de modo geral, conduzem bem a corrente elétrica e o calor. Os elementos denominados não metais, alguns os chamam de ametais, formam substâncias simples que, ao contrário dos metais, não conduzem bem o calor nem a corrente elétrica. Alguns chamam de semimetais alguns elementos que apresentam propriedades intermediárias entre as do metais e as do não metais. Então, metais, não metais e semimetais têm esse esquema por cores. Então, os metais são esses de amarelo, tá? Os semimetais de rosa, os ametais de lilás e os gases nobres, ó, de azul. Eles ficam representados nessas posições, tá bom? E agora vamos falar dos isótopos. São dois ou mais átomos que possuem o mesmo número atômico, representado pela letra Z, e diferentes números de massa, representado pela letra A. Isótopos sempre pertencem ao mesmo elemento químico, pois possuem o mesmo Z e são, portanto, representados por um mesmo símbolo. Então, gente, nós temos aqui a representação de um elemento químico. Esse C é chamado de carbono. Então, aqui no número acima é a massa, é o número de massa. E nesse número abaixo é o número atômico. Então, observe que o número atômico é o mesmo, ó, 6, 6, 6. Então, mesmo o número atômico só muda o número de massa. Então, aqui o carbono, no carbono, seu número atômico é o 6. Neste outro exemplo, é o oxigênio. O seu elemento químico, a letra representativa é o O, tá? Então, na parte de cima é o número de massa, ou massa atômica, e aqui abaixo nós temos os números atômicos. Então, observe que se repete, é o mesmo número atômico, no caso 8. Só muda o número de massa. E o K é o elemento químico que se chama potássio. Então, o número atômico aqui é o 19, ou seja, o 19 é o número que se repete. Por quê? Porque é o mesmo número atômico. E o diferente número de massa, que fica aqui na parte superior. Então, quando dois ou mais elementos têm o mesmo número atômico e diferente número de massa, nós estamos falando dos isótopos. Então, conclui aqui a nossa aula. Tem o nosso livro didático aí, está aqui as páginas. Hashtag Fique em Casa.